Olá, eu sou a Linda, aprendiz da Perano, estudante do curso de Operador de Processos Siderúrgicos, e hoje vou falar sobre os processos de soldagem, mais especificamente sobre as diferenças entre três processos, com eletrodo revestido, MIG-MAG e TIG. Primeiro, o que é a soldagem? A soldagem é a união de duas peças em uma junta, com aplicação de calor ou pressão, com ou sem material de adição, de uma forma permanente, obtendo uma única peça. Ela é usada tanto para produção, como também para fabricação, recuperação e manutenção de peças. Para se soldar é necessário ter uma fonte de energia que pode ser mecânica, química, radiante ou elétrica. Entre todos os processos de soldagem, o mais utilizado é a solda elétrica que se dá por arco elétrico, que consiste em uma descarga elétrica estabelecida entre o eletrodo e a peça. Essa descarga elétrica é sustentada através de um gás e produz energia suficiente para a fusão dos metais que se deseja soldar. O arco elétrico é a base dos três processos que eu vou falar. O primeiro deles é o processo com eletrodo revestido. A sua soldagem é realizada com o calor de um arco elétrico mantido entre duas partes metálicas, a extremidade de um eletrodo metálico revestido e a peça de trabalho. O calor que é produzido pelo arco elétrico é suficiente para fundir o metal de base e a alma do eletrodo e o revestimento. Quando as gotas de metal fundido são transferidas através do arco para a poça de fusão, são protegidas da atmosfera pelos gases produzidos durante a decomposição do revestimento. Então, a escória líquida flutua em direção à superfície da poça de fusão, onde protege o metal de solda da atmosfera durante a solidificação. Ele é o mais utilizado porque tem a maior flexibilidade entre todos os processos de soldagem, uma vez que a maioria dos metais podem ser unida ou revestida por esse processo de soldagem. Seu equipamento também é bem simples e tem um custo relativamente baixo, além de que esse eletrodo pode ser usado em todas as posições, em praticamente todas as espessuras de metal e em áreas de acesso limitado. Ele é muito utilizado nas indústrias navais e automobilísticas. Aplica-se na produção, na manutenção e reparação de estruturas de aço e equipamentos agrícolas. Segundo é o processo MIG-MAG. É um processo de alimentação constante de um arame consumível com polaridade positiva, que é direcionado a uma peça metálica com polaridade negativa, sob uma atmosfera de proteção gasosa. Quando o arame consumível entra em contato com o metal de base, temos o fechamento do circuito e a circulação de corrente elétrica entre o polo positivo e o negativo. Os metais são aquecidos até a temperatura de fusão, o que resulta na poça de fusão, que efetua a coalescência dos metais ali presentes, ou seja, a solda. Ele proporciona soldagens de qualidade com grande produtividade, principalmente quando comparado com os processos manuais, como eletrodos revestidos. Sobre a sua nomenclatura, MIG é quando o gás de proteção utilizado para a proteção da poça de fusão é inerte, e MAG quando é ativo. Os gases de proteção podem ser de origem atômica, como o argônio e o hélio, ou moleculares, como o CO2. Esse tipo de soldagem é bastante usado nas indústrias ferroviárias, automotivas, dentre outras. O último processo que eu vou falar é o TIG. É um processo que utiliza um eletrodo sólido de tungstênio não consumível. O eletrodo, o arco e a área em volta da poça de fusão da solda são protegidos por uma atmosfera protetora de gás inerte. Se um metal de enchimento é necessário, ele é adicionado no limite da poça de fusão. Um grande número de elétrons escoam do polo negativo para o polo positivo em uma fração de segundos. Esse processo gera um arco extremamente quente, o que faz a solda acontecer. O processo TIG produz uma solda limpa e de alta qualidade, pois não gera escória, fazendo com que a solda não necessite de limpeza no final do processo, além de ter um ótimo acabamento e conseguir soldar chapas muito finas. Ele pode ser feito utilizando corrente contínua ou corrente alternada. Esse tipo de solda geralmente não é feito ao ar livre, sempre em lugares fechados, pois o ar dificulta a soldagem. Ele é muito aplicado nas indústrias hospitalar e alimentícia, na fabricação e reparação de tubulações, instrumentos cirúrgicos e equipamentos hospitalares. E é isso. Esses foram os três principais processos de soldagem, que tem como base o arco elétrico. Espero que sirva de alguma ajuda e obrigado por assistir até aqui.